Boa noite a todos. É uma satisfação participar mais uma vez de uma noite de reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, que representa o modelo maior para todos aqueles que se interessam e que se dedicam para a renovação de si mesmos através da reforma íntima. O tema da noite, que nos foi sugerido pelo Alexandre, ele se baseia na lição 144 do livro Fonte Viva de Emmanuel, né? Em que o benfeitor faz um convite a todos os aprendizes do Evangelho, que somos de fato todos nós, a estar cooperando, a estar colaborando na emancipação, no aprimoramento da vida mental daqueles que nos cercam. Evidentemente, dentro do nosso nível de esclarecimento. Porque todos nós aqui presentes guardamos na nossa intimidade diferente aquisição, diferente potencialidade, que pode ser um instrumento de colaboração no bem coletivo, ou pode também ser um instrumento inoperante. Mas para que a gente possa compreender a mensagem, a instrução do benfeitor, é preciso primeiramente a gente fazer uma breve distinção das diferentes condições de consciência no processo evolutivo, ou dos diferentes níveis de consciência no processo evolutivo, como muitos preferirem. Na lição 38 do livro Roteiro de Emmanuel, no 5º parágrafo, nos traz a seguinte afirmação: a doutrina espírita é, acima de tudo, um processo libertador de consciências, preparando o homem para horizontes cada vez mais altos. Então, a doutrina espírita representa um processo libertador de consciências, que prepara o homem para horizontes cada vez mais elevados. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? Emmanuel está querendo dizer que a nossa consciência, ela se subdivide em vários níveis, dependendo das nossas experiências pessoais ao longo do processo evolutivo. Então, quando eu falo que cada um aqui traz uma bagagem especial, uma determinada aquisição, uma determinada potencialidade, é porque esses níveis de consciência, eles se diferem. E eu, para apresentar de uma maneira mais didática, que facilite a nossa exposição, eu dividi em 3 níveis de consciência. Em cada uma etapa dessa de evolução, existe uma subdivisão que se estende indefinidamente. Mas a gente dividiu só em 3 para que a gente possa compreender melhor esse processo evolutivo. Existe a consciência na humanidade, as consciências adormecidas, as consciências despertas e as consciências libertas. Então, existe uma fase da consciência adormecida, e a gente vai explicar cada uma delas. Existe uma fase da consciência desperta, e existe uma terceira fase da consciência liberta. Na consciência adormecida, na qual nós deparamos grandes números de espíritos encarnados na Terra, como também desencarnados, são espíritos que eles ainda vivem na matéria e têm a matéria a própria finalidade da existência. É a matéria pela matéria. Vivem no atendimento das suas necessidades básicas, trabalham para dar saciedade ao comprazimento dos seus prazeres de ordem pessoal e não possuem aspirações espirituais de nenhuma espécie. Ou seja, é aquilo que a gente conhece como sendo os materialistas.
Materialismo significa, do ponto de vista espiritual, portanto, uma consciência adormecida ainda para as realidades mais altas da vida espiritual. Então, existe essa primeira etapa. Emmanuel, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, ele fala que a mente é um espelho da vida. E a vida é um espelho da mente. Ergue-se da intimidade na terra, da obscuridade da terra, à superfície, sob a égide de Jesus, a feição do diamante bruto, que depois, na mão do lapidador, ou do lapidário, adentra os processos naturais de burilamento. Então, a consciência, ela é como se fosse um diamante que, nessa fase de adormecimento, ela se encontra na obscuridade do solo. E quando ela sai do solo e já se encontra na mão do lapidador ou do lapidário, já significa uma fase depois, uma fase posterior, que é o da consciência desperta para as necessidades espirituais. Por quê? Quando a criatura humana se entrega somente à saciedade das suas necessidades materiais, o grande mecanismo da providência divina a fazer com que a gente nos movimente para que a gente saia desse estado de consciência são os imperativos da dor e do sofrimento. Então, essa fase do adormecimento, ela é muito caracterizada pelos processos naturais do sofrimento e da dor, que vem agitar o espírito naquela fase de torpor espiritual, a fim de que ele possa despertar para realidades maiores. Por uma questão muito simples. Quem vive nesse estado de adormecimento consciencial, ele se apega demasiadamente à matéria e busca uma permanência na matéria, na vida material. Só que existe um porém. Tudo o que a gente pode se deparar na vida física é transitório. Tudo passa. Então, essa transitoriedade das circunstâncias da qual ele se entrega, o angustia. Lhe causa dor. Porque quem busca a permanência naquilo que é transitório, quando passar, fica um vazio existencial e uma vontade de querer mais. Mas essa carência insaciável leva a criatura humana, ainda adormecida no seu estado de consciência, a se angustiar. Essa angústia faz com que o espírito se movimente em busca de algo mais. Se movimente em busca de algo transcendente a ele mesmo. É por isso que a grande parte das pessoas que chegam no centro espírita chegam através da dor. A maioria de quem chega para conversar conosco chegou por imperativos da dor e do sofrimento. É por isso que a doutrina espírita, ela é uma doutrina primeiramente consoladora. Porque para quem chega angustiado, você não pode ir com as realidades educativas escancaradas. Você tem que oferecer consolo primeiramente. Então, a doutrina espírita, ela é primeiramente uma doutrina consoladora, que ela acolhe toda a gama de angústia daqueles que chegam para beber nas suas fontes cristalinas. Mas a afeição de uma mãe sensata, que acolhe o filho equivocado, oferece o colo e lhe dá carinho, mas não se esquece da educação que se segue, a doutrina espírita também nos acolhe através do consolo, mas ela também nos apresenta realidades educativas. Então, primeiro é o consolo, depois são as realidades educativas que ela nos apresenta. Primeiro, portanto, ela nos acolhe, a gente está ali imbuído de dor, de sofrimento, e a gente tem um acolhimento. Depois, ela apresenta deveres, responsabilidades, porque a libertação total
dessa angústia e dessas dores, ela cabe ao espírito educado, porque senão ele cai no erro novamente. Então, muita gente estaciona na fase do consolo, quando chega a doutrina espírita, que é só receber. Fica recebendo, 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 mas quando lhe é apresentado deveres, responsabilidades da autoeducação, recua. Ou seja, só quer o colo da mamãe, mas não quer os ensinamentos que vêm depois. Então, muita gente, elas ficam circunscritas a esse aspecto consolador da doutrina espírita, né? E poucos se entregam aos trabalhos de autoeducação que vem depois desse acolhimento primordial. Mas só que, por que ocorre muitas vezes esse recuo? A pessoa chega no centro espírita angustiada e pelo um comodismo acumulado ao longo de inúmeras experiências, o espírito ele ainda anseia pelo heroísmo fácil, pelas conquistas fáceis da evolução. E a vida e a realidade espiritual não apresenta isso. Requer muito esforço e empreendimento de ordem interior, a fim de que o espírito ele possa entrar na senda desse burilamento interior, desse aperfeiçoamento das suas qualidades, no desenvolvimento dos seus pensamentos, das suas qualidades morais. Então, muitos espíritos recuam por esse comodismo intrínseco ali no centro, ali no espírito, nas suas inúmeras experiências cumulativas. Porque nós temos que lembrar o seguinte: o Ives de hoje é o resultado do Antônio, do José, do Joaquim. Toda a gama de experiências pretéritas que eu vivenciei formam a minha personalidade hoje. Só que quais foram a qualidade que eu atravessei as experiências no passado? A maioria de nós atravessamos as inúmeras experiências da evolução nos equivocando muito. Porque Emmanuel nos diz no livro Pão Nosso que as nossas aspirações no bem hoje, elas vão em confronto com milênios de comprazimento no mal. Então, antes das minhas experiências pretéritas, o mal me comprazia. O sentimento de comodidade na minha condição inferior me comprazia também. Então, nós trazemos no hoje todos os reflexos dessas experiências passadas. O que faz que muitas vezes a gente se estacione no consolo que a doutrina espírita nos oferece. Mas existem outros que já despertaram para as necessidades educativas, de serviço e de trabalho no bem, que encontram, por sua vez, um outro tipo de obstáculo. Porque existe aqueles que se detêm no consolo, mas também existe aqueles que interiorizam as realidades educativas e a importância de arregaçar as mangas para trabalhar no bem, no cumprimento do próprio dever. Porque a doutrina espírita, ela consola por uma fé racional que ela nos apresenta. Esse consolo se baseia dentro de uma fé racional. Essa educação que a doutrina espírita nos proporciona se baseia dentro de uma fé racional, que implica em deveres também. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro nos diz que o dever, ele é o mais belo laurel da razão. Então, como a doutrina espírita nos apresenta um método educacional dentro de uma pauta racional, que sacia a nossa inteligência enquanto conquista, o que acontece? Implica em deveres também. O espírito que já despertou para essa necessidade do cumprimento do dever, ele encontra outros obstáculos. E obstáculos referentes também a um passado delituoso. Porque muitos querem estacionar no consolo. Agora, os que pretendem se entregar ao serviço do bem, eles recuam
ante as próprias imperfeições, porque eles não se consideram capacitados moralmente para trabalhar no bem. Essa é uma outra grande preocupação daqueles que já despertaram para a necessidade do trabalho e do cumprimento do dever. Eles recuam porque eles acham que as mazelas que eles ainda possuem, os impulsos inferiores que ainda habitam o seu coração, não o capacitam para nenhum tipo de trabalho nobre no bem. Não o qualificam para isso. Porque nessa fase de adormecimento a gente traz impulsos, porque a consciência desperta não significa que a consciência está liberta. Consciência adormecida, consciência desperta e consciência liberta. A consciência desperta, ela traz todos os impulsos ainda inferiores da etapa anterior. Então essas mazelas, muitas das vezes, fazem nós não nos sentirmos capazes de nos entregar ao serviço do bem. Porque eu não tenho moral para isso. Eu ainda sou muito imperfeito para mim começar um trabalho edificante como esse, sendo que é através do trabalho que a gente adquire as qualidades necessárias. O trabalho, ele é o mecanismo que dissolve as nossas imperfeições. É o único caminho que a gente pode entregar para equacionar os nossos impulsos inferiores. Então a gente recua ao trabalho alegando um despreparo, sendo que o trabalho é o que vai nos dar preparo. Então muitas vezes existe esse recuo, né? E é um recuo que acomete muitos de nós também, que já estamos inseridos nesse serviço iluminativo. Mas a gente não deve proceder dessa forma, porque as nossas imperfeições não devem representar obstáculos para aquilo que a gente tem que fazer, para o cumprimento do nosso dever. Jesus, na escolha dos seus apóstolos, imagina se Jesus ele fosse escolher espíritos perfeitos lá na Galileia, na Jordânia. Ele não teria apóstolos. Ele não teria, porque Jesus sabia das imperfeições graves que cada apóstolo que ele escolheu trazia na sua intimidade, dificuldades morais grandiosas. Mas Jesus, mesmo assim, não recuou e os escolheu. Deu trabalho, responsabilidade. Vocês sabem por quê? Porque a visão de um espírito puro a respeito de nós, ele não nos enxerga como nós estamos. Ele não enxerga imperfeição. Ele enxerga como nós podemos ser. Então, o nosso estado transitório de imperfeição, um espírito puro, ele não percebe. Ele reconhece as nossas possibilidades futuras. Então, quando Jesus ele olhava para Pedro, ele viu o futuro de Pedro. Ele reconhecia naquele espírito o medo muito grande que o faria negar ele 3 vezes ali na frente. Mas ele não deixou de escolher, porque ele não via o Pedro covarde que o negaria 3 vezes. Ele via o Pedro que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo para que a boa nova pudesse se estabelecer entre os homens. Se Jesus ele se detesse naquele estado de inferioridade daquele espírito, ele não escolheria nenhum dos seus apóstolos. Porque o espírito puro, ele não observa como a gente está, e sim como a gente pode ser. Essa é a visão que a espiritualidade maior tem para cada um de nós. Quando Jesus analisava um Paulo de Tarso, e ele via aquela intrepidez em perseguir os cristãos, aquela obstinação em obliterar os ideais do cristianismo, ele percebia o seguinte: quando esse homem colocar essa mesma intrepidez que hoje ele se utiliza para perseguir os cristãos a serviço da boa nova, ele vai ser um grande trabalhador. Então ele não via aquele Saulo, na verdade, perseguidor de cristãos. Ele via um Paulo renovado pregando o cristianismo. O evangelho, ele tem um papel nas nossas vidas
de redirecionar as nossas forças, de redirecionar os nossos caminhos, sem censura nenhuma. O Evangelho não nos censura nas nossas imperfeições. Ele só pede com que as nossas imperfeições mudem a rota das quais elas se encontram no caminho do bem. Então, por que se furtar ao trabalho alegando imperfeição? Por quê? E acusar os outros de ser imperfeito, de não ter moral para estar ali bancando de bonzinho? Não. Isso representa esforço de renovação interior, da qual a gente não está aqui para censurar e para julgar as dificuldades pessoais de ninguém, da vida íntima. Nem Jesus, que tinha condição de julgar, julgou. E muitas vezes a gente aponta, né? É vaidoso demais. E olha lá, está fazendo palestra. É um terror aqui dentro de casa. No entanto, chega ali no centro espírita e é bonzinho, monta cesta básica e tal. Por quê? A gente se detém nas mazelas das pessoas e muitas vezes não olha, né, o projeto de bondade que representa cada espírito reencarnado na Terra. Então, mas isso é muito natural da gente se esquivar ao trabalho, aos imperativos da consciência. Eu mesmo, muitas vezes, antes de falar, eu ficava assim, será que eu tenho moral? Será que eu tenho capacidade para ir? Por conta desse equívoco de pensar que para trabalhar e para iniciar um trabalho, a gente precisa ser perfeito. Aí eu disse não, e com muito custo, depois de muito tempo de doutrina espírita, é que eu consegui erradicar isso de mim. Mas mesmo assim, vez ou outra, eu ainda me pego nisso aí. Me pego me esquivando de algum trabalho ou outro, me julgando incapaz. Né? Uma curiosidade, quando eles entram em contato com a gente, para a gente poder fazer palestra, ou eles mandam e-mail, ou mandam mensagem de texto, convidando a gente para falar. E eu fui falar um tempo atrás lá no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, e a coordenadora do departamento de estudo mandou uma mensagem para mim, e você poderia falar para a gente na data tal? Eu respondi, posso. Qual o tema? E aí, quando pergunta para você qual o tema, sempre é uma dificuldade da gente imaginar ali. E eu fiquei com o celular na mão, pensando no que tema eu iria responder para mim poder desenvolver lá. Aí eu falei assim, quer ver? Deixa eu pensar numa coisa que muito me falta para mim poder falar lá. Daquilo que eu preciso. O que eu mais preciso em termos morais para mim poder estar me posicionando dessa forma. E fui refletindo. E aí um pensamento me veio assim, amor. Amor? Mas como assim? Eu sou mal amado? Né? Será que eu preciso tanto de amor dessa forma? Né? Não, até que eu não sou carente, não. Né? E fui pensando, será que é amor? E o pensamento insistente, amor, amor, amor. Né? Então eu falei assim, eu vou falar sobre o amor lá. E respondi a mensagem. Pode ser amor? Perfeito. Então, combinado na data com o tema a respeito do amor. Que o pensamento que me veio era o que mais me faltava. Só que eu fiquei com esse pensamento, né, de mal amado, porque o que me falta é de fora para dentro, né? A questão de que te falta amor, então quer dizer que eu não sou amado. E fiquei com isso na cabeça. Aí depois eu fui refletir. Não, eu não sou mal amado não. Sabe por quê? Pelo menos 3 espíritos me amam. Minha mãe eu tenho certeza que me ama. Meu benfeitor espiritual eu tenho certeza que me ama. E Jesus eu tenho certeza que também me ama. E isso é até mais do que eu mereço. E, portanto, meu problema não é amor não, falta de amor não. Se o governador planetário me ama, meu problema não é amor. Aí a mesma voz que falou para mim sugerir amor, sugeriu assim, não é mal amado não, meu filho, é mal amando. É por isso que a gente sugeriu o amor. Então, se a gente for parar para pensar, nós somos muito bem amados, sim. Mas como está a nossa capacidade de amar?
Então, muitas vezes, é isso mesmo que me falta. Aí eu compreendi o processo todo desses pensamentos. E fui falar, mas não me esquivei ao trabalho que eu tinha que desempenhar pelaquilo que me faltava. Então, é justamente no trabalho que a gente vai completando as nossas carências, aquelas lacunas interiores que a gente ainda traz no espírito. Mas para isso é preciso que a gente aceite as nossas imperfeições. A gente precisa aceitar as nossas imperfeições. Quando eu falo aceitar as nossas imperfeições, muitas vezes pode até soar mal no ouvido daqueles que estão me ouvindo. Mas eu queria deixar bem claro que aceitar não significa se conformar. Tá certo? Aceitação é uma coisa, conformismo é outra. Quando eu aceito uma coisa, é para mim não estabelecer aquele martírio psicológico. Agora, quando eu me conformo, é quando eu relaxo moralmente. Ah, é assim mesmo, eu sou assim, eu vou permanecer assim, porque é o momento. Né? Então, isso é o conformismo que a gente deve evitar. Mas a aceitação é para que a gente evite o martírio psicológico, da intolerância para conosco mesmo, da falta de auto-perdão. Porque quem é intolerante consigo mesmo jamais vai ser tolerante com o outro. Quem não se aceita jamais vai aceitar o outro. É por isso que muitas vezes as pessoas que chegam nos agredindo, com arbitrariedade, com intransigência, muitas vezes aquela pessoa está numa guerra interior de não aceitação grandiosa, grandiosa. Então essa falta de tolerância para consigo mesmo gera uma intolerância para com os outros. É por isso que a gente tem que se aceitar. Não abraçando as nossas imperfeições, mas aceitando-as. Aceitando-as para que facilite o nosso processo de transubstanciar essas imperfeições em virtudes. É preciso aceitação, então, e não conformismo. Então, quando a gente vê que muitas pessoas chegam para a gente com convivência difícil, nos agredindo, a gente tem que tomar cuidado para que aquilo não nos contamine e a gente haja de igual forma. A gente tem que reconhecer um irmão que muitas vezes está atravessando conflitos terríveis interiores. E aquela agressão, muitas vezes, é até uma forma de se proteger daquela guerra. Aquela perseguição é uma forma até de se proteger daquele conflito terrível interior. E a gente tem que tomar cuidado para não ser assim e para saber se portar ante essas pessoas, principalmente, tomando aquela aguinha da paz que o Chico recomenda. Você já sabe essa história? É porque tem muita gente que está chegando no centro, toda terça-feira tem muita gente chegando, e não custa nada eu contar. Chegou uma mulher para conversar com o Chico Xavier, que brigava com o marido todo dia aquela agressão um para com o outro, sabe aquela taparia verbal? Era o que eles estabeleciam todo dia, briga, conflito, ela não aceitava as coisas dele, ele não aceitava as coisas dela, e era conflito o tempo inteiro. E aí ela não aguentou mais, chegou para o Chico e falou assim: Chico, será que você não poderia me recomendar alguma coisa, algum método que eu pudesse fazer para que a minha relação conjugal ela melhore lá dentro da minha casa? Aí o Chico virou para ela e falou assim: você conhece a água da paz? Ela falou assim: não. Onde que eu posso comprar? Onde que eu posso adquirir? Ela pensou que fosse tipo uma pomada do vovô Pedro, ou então tipo uma água fluidificada que ela pudesse tomar e por encantamento os seus conflitos, a sua raiva desaparecesse. Ela achou que era isso. Então, onde que eu posso comprar essa água da paz? O Chico falou para ela assim: essa água da paz você adquire no filtro da sua própria casa. Ele falou: no filtro da minha casa? Como, Chico? Você pega a hora que seu marido começar a falar, você toma uma golada de água e não engole não. E nem cospe também. E fica com ela ali presa. E deixa ele falar, deixa ela falar, deixa ela falar. Quando ele estiver falando e você estiver ali com a boca cheia d'água para não responder, quando ele acabar de falar, você vai ver que não vai durar nem 5 minutos ele falando.
e depois você engole ou cospe. E as coisas vão se melhorar. Eu sugiro cuspir, para não psicossomatizar, sabe? Então, cospe, porque a água, ela absorve as energias, né? Então, é melhor cuspir. Então, é essa água da paz que a gente, muitas vezes, tem que tomar em contato com relação às pessoas que estão nos apresentando dificuldade de convivência, porque são doentes, muitas vezes, interior, com conflitos terríveis. E também evitar o martírio psicológico da autocobrança excessiva. Eu levantei aqui alguns sintomas de quem se martiriza psicologicamente. Por coincidência, eu me identifiquei com quase todos que estão aqui. Olha só. Eu vou ler para vocês aqui. Sintomas de quem é habituado com martírio psicológico. Estado íntimo de desconforto, desassossego. Parece que às vezes você perde o controle da sua própria existência. E a pessoa se sente desassossegada, sabe? Sente um desconforto, que ela parece que está perdendo o controle sobre as situações. Um dos sintomas. Baixa tolerância para a frustração. Às vezes a pessoa tem péssima tolerância para a frustração. E muitas vezes, a gente ampliando a visão de uma perspectiva espiritual, as frustrações representam benefícios, sabiam? Que as frustrações, muitas vezes, elas ocorrem para nos proteger de malefícios que, se a gente tivesse alcançado a nossa vontade, poderiam ter ocorrido? Eu não falei ali no Perguntas e Respostas anteriormente que a gente não sabe muitas vezes aquilo que a gente quer? Então, a frustração, ela exerce, em alguns casos, um papel fundamental de nos proteger em saciar todas as nossas vontades, que muitas vezes são vontades inconsequentes. E quando eu não me vejo realizando uma vontade inconsequente, eu me sinto frustrado. Tem um certo episódio da Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira foi uma grande médium conhecida na doutrina, que se dedicou ao trabalho de psicografia. Ela pegou uma mediunidade, que era uma mediunidade kármica, e ela, através do trabalho, transformou em uma mediunidade missionária. Ela é a famosa escritora daquele livro Memórias de um Suicida, que muitos conhecem. E o que acontece? Ela era solteira, mas de vez em quando ela pensava em arrumar um namorado, em arrumar um companheiro. Em determinado momento, ela começou a se corresponder com um sujeito lá, que ela começou a desenvolver certas afinidades por ele, e despertou na mente dela a possibilidade de ela, que já tinha uma idade avançada, desfrutar da companhia de um companheiro no restante da sua estadia aqui na vida física, na Terra. E aí ela se empolgou. E, por correspondência, eles marcaram um encontro, da qual eles poderiam se conhecer. Só que nesse encontro ele não foi. E sumiu. Nunca mais deu sinal de vida. E ela ficou extremamente abatida com isso, e um tanto angustiada, e falou assim, não, mas será que todo o meu trabalho que eu tenho desempenhado até aqui não me deu méritos para me realizar nem essa vontade, que é uma vontade de todo mundo? Aí o Espírito Charles, que era o seu mentor espiritual, virou para ela e falou assim, sabe esse rapaz que você ia conhecer? Ele foi responsável por suicídio seu na sua existência passada. Você se suicidou por causa dele. E se tivesse dado certo, provavelmente você cometeria um outro ato inconsequente. Porque ela tinha essa experiência de ter cometido vários suicídios. É por isso que ela reencarnou com o compromisso de psicografar a sua principal obra, Memórias de um Suicida, para atender, todos aqueles que se encontram aflitos e pensando em sair pelas vias equivocadas do suicídio.
Porque a gente tem que mudar essa concepção de causa e efeito. Às vezes eu acho que eu queimei alguém, que eu coloquei fogo em alguém, aí eu renasço com problema de pele, com fogo selvagem. Não. Muitas vezes, se eu queimei alguém, eu reencarno como um dermatologista, para poder reparar o mal que eu fiz no passado. Então, assim, o mecanismo de causa e efeito, nem sempre ele é aquele mecanismo determinista, olho por olho, dente por dente. Então, ela seria penalizada se aquele relacionamento tivesse dado certo. Mas, a princípio, foi uma grande frustração quando a coisa não aconteceu. Entenderam? Então, muitas vezes, as frustrações elas servem para nos protegerem de algo ruim que possa nos acontecer. Então, a baixa tolerância à frustração, ela tem que diminuir. A gente tem que passar a aceitar mais. Ansiedade de origem ignorada é outro sintoma de um martírio psicológico. É uma ansiedade de origem ignorada. Às vezes a pessoa está ansiosa, não sabe por que está ansiosa, mas aquilo muitas vezes é a consciência dela sinalizando para ela sair de um comodismo, para ela ressignificar a sua vida através da entrega a algum trabalho. Então ela não entende por quê, mas ela está ansiosa. É porque ela precisa fazer algo mais. É como se fosse o espírito gritando por algo mais dentro dela. E aí ela se sente ansiosa sem saber a causa. Preciso mudar o roteiro aí. Sofrimento por antecipação. Outra coisa. Sofrimento por antecipação. Na véspera de acontecer alguma coisa, algum acontecimento importante, a gente vai cogitando possibilidades. A gente cogita daqui, a gente cogita dali. E o interessante é que a gente relaciona para nós só as piores. A gente vai cogitando antes dos acontecimentos um monte de possibilidade. E vai relacionando para nós dentro de um pessimismo que nos é peculiar. Vai relacionando só o que é de ruim. E assim não deve ser. A gente tem que ter uma visão positiva para as coisas, para que a gente não possa sofrer por antecipação. Ah, mas eu tenho que dizer isso para ele. Será que ele vai aceitar? Será que não vai aceitar? Ah, eu tenho que falar isso para ela. Será que vai aceitar? Será que vai dar certo isso que eu vou tentar? Será que não vai? Só que a gente fica relacionando só os pontos piores para nós. Em qualquer decisão, eu vou aliviar vocês agora. Vou aliviar. O máximo que vai conseguir, que vai acontecer, é você desencarnar. Por pior que seja a possibilidade, o máximo que vai te ocorrer é você desencarnar, passar para o plano espiritual. Então, fica mais tranquilo. Não sofra por antecipação. Tem muitos fatores aqui, mas eu só relacionei alguns. Esses conflitos que a gente relacionou aqui geram um desgaste energético. Esse martírio psicológico que a gente está falando, eles geram um desgaste energético. O desgaste energético, por consequência, se desencadeia em desânimo. Então a pessoa fica desanimada com esse martírio psicológico. É por isso que é preciso a gente evitar todos esses processos aqui, procurando as causas verdadeiras que se encontram dentro de nós. Toda a causa de todo conflito se encontra dentro. Jamais fora. Então, isso gera um desgaste energético e, por consequência, um desânimo. E, às vezes, a pessoa pode até entrar em depressão, porque a visão dela de mundo passa a ser uma visão pessimista. Esse martírio psicológico desencadeia nessas fraquezas, nessas fraquezas interiores, nos debilita interiormente. Por isso que a gente tem que evitar isso. E qual que é o segredo para sair? Valorizar as nossas conquistas pessoais. A chave para a gente se livrar do martírio psicológico é a gente valorizar as nossas conquistas morais, por menores que sejam. Quando a gente atribui o devido valor àquelas conquistas,
por menor que sejam. Antes eu era mais impaciente, antes eu respondia, antes brigava, hoje eu não brigo mais. E se felicitar por isso, felicitar por essas conquistas que a gente vai tendo ao longo dessa evolução, a gente vai evitando o martírio psicológico, porque a gente passa a voltar a nossa visão para as coisas boas, para as coisas boas. Eu, quando me tornei vegetariano, eu fiquei super feliz e valorizei essa conquista que eu tive. Claro que não é uma conquista moral, mas a gente tem que valorizar as pequenas conquistas que a gente faz no campo do bem. Então, esse valor faz com que a gente tire a visão do nosso aspecto obscuro e potencialize as nossas qualidades. A gente potencializa as nossas qualidades. Viktor Frankl, que foi um grande psicanalista, neurocientista, que ele criou a logoterapia. O livro mais famoso dele, muitos aqui já devem conhecer, é aquele Em Busca de Sentido, em que ele relata as suas experiências num campo de concentração. Ele desenvolveu um método de análise conhecida como logoterapia. Em que consiste a logoterapia? Basicamente é o seguinte: muitos pacientes que chegavam para ele trazendo as suas angústias, trazendo as suas dores, uma das terapias dele era o seguinte: chegava falando da família, chegava falando disso, chegava falando daquilo, reclamando de N situações. E ele virava e falava assim: vem cá, você com esse tanto de problema que você está aí, por que você não suicida? Aí ela virava assim: não, eu não me suicido porque eu tenho 2 filhos. Outro dizia: eu não me suicido porque eu toco bem violino. Eu gosto muito de música, eu tenho muita habilidade para tocar violino. E cada pessoa relatava um motivo pela qual não se suicidava. E era aí que entrava a terapia. Era nesse ponto que mais significava na vida dele, é que ele começava a trabalhar. Porque a intenção era fazer com que as coisas boas da vida ganhasse mais importância do que as negativas. E muitas vezes a nossa visão é equivocada nesse sentido. Damos mais visão para as coisas negativas do que para as positivas, as coisas boas que nos acontecem. Então, a teoria dele é uma teoria do significado da vida. Você atribuir o determinado valor àquilo que é bom e àquilo que é significativo para você. Portanto, quando a gente evita o martírio psicológico na valorização das nossas potencialidades, a gente começa a ganhar ânimo, motivação, alegria de viver. Para a gente encerrar a nossa reflexão, a gente já está caminhando para os minutos finais, eu vou ler aqui a lição de Emmanuel, em que ele comenta com mais profundidade tudo isso que a gente está falando. Em Mateus, capítulo 4, versículo 25, tem a seguinte passagem: e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. E aí Emmanuel comenta essa passagem. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as 2 colunas mestras do edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina.
Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: a alfabetização, a leitura edificante, a palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício de meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano do ideal e na atividade que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo, sublimá-lo, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, isso aqui está falando da colaboração que cada um de nós pode dar em algum setor na vida. Em algum setor da vida, seja numa leitura instrutiva, que muitas vezes uma leitura que você lê de um livro como o livro Fonte Viva, te toca na alma, te faz sair de um estado de negatividade. Às vezes, numa palestra, te fala aquilo que você está tendo que ouvir. Sabe? Às vezes a palestra é o tempo inteiro chata. Mas às vezes o palestrante fala uma coisa que aquilo te tocou, de alguma maneira. Então, se entregar a esse serviço, ele é de bom alvitre para que nós possamos auxiliar num processo de transformação do mundo. Pergunta 791 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: quando a civilização se livrará completamente do mal que haja produzido? Quando a humanidade vai se libertar do mal que tem produzido? Vai chegar algum momento em que a humanidade vai se libertar disso? E a espiritualidade responde: sim, quando a inteligência for tão desenvolvida quanto o moral. A flor antecede o fruto. Ou seja, nesse sentido, todos nós já estamos floridos, ou seja, tocados pela inteligência, pelas nossas capacidades. Então está na hora da gente contribuir, achando um setor na prática do bem, da qual a gente mais se afinize. A gente vai encontrar obstáculos? Sem dúvida, sem dúvida. Para mim, estar fazendo essa palestra aqui, eu tenho que vencer uma timidez do tamanho desse salão. Eu tenho que vencer um medo, a minha dificuldade de me expressar de uma maneira assim, que só a espiritualidade mesmo me amparando para mim poder desenvolver essa tarefa. Rubem Alves, naquele livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, ele tem uma frase que é interessante. Ele fala assim: é melhor você ir e falar as coisas certas com as palavras erradas, do que você falar as coisas erradas com as palavras certas. Então eu estou nessa. Mesmo encontrando dificuldade de expressão, a gente se entrega a algum trabalho no campo do bem, né? Então, cada um aqui pode se afinizar com determinado setor na atividade construtiva, seja através de palestra, que tanto falta palestrante, né? Seja através de N outras oportunidades que a gente tem de dar a nossa contribuição. E eu vou dar um conselho para vocês aqui. Vem fazer palestra, porque aqui, no final, quando a gente acaba de fazer a palestra, tem uma salinha toda chique, que recebe a gente, tem brigadeiro, tem um chazinho, biscoito, sabe? Então vale a pena. Vem conosco nessa tarefa de renovação pessoal e de contribuição com a renovação dos nossos semelhantes. Agradeço a paciência de vocês, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.